Minhas irmãs e meus irmãos, bem-vindos mais uma vez a este canal. E hoje, como aos domingos é de costume e praxe, e me perdoe postar os vídeos desde o ano passado, todos de uma vez, eu demorei demais para postar. Falha minha, mas foram gravados e todos vocês estão convidadíssimos, como sempre, a participar aos domingos aqui em Timon, no bairro Parque Alvorada, às 16h30, da gravação da nossa palestra, curso, mini curso, como você gostar de chamar. Fica em frente ao posto Manaus, ao lado do Mix Mateus do Parque Alvorada. Vocês na Avenida Presidente Médici, você que está me ouvindo, que está me assistindo, hoje nós vamos falar sobre o valor do sacrifício físico para Deus. Em qual momento a pessoa pode imaginar que isso tornaria satisfatória a visão de Deus sobre a irmã ou o irmão? Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que quer dizer que o sacrifício não tem valia nenhuma para Deus? O sacrifício físico, você dar o seu físico, você fazer uma promessa, pagar de joelhos. Olha, a fé de cada pessoa, de repente naquele momento em que ela está de joelhos, ela consegue ver que para ela não é tão difícil, porque Deus a está carregando. Então, nesse momento, desse ponto de vista, o sacrifício humano é valorizado pela pessoa para encontrar Deus, mas não por Deus. O sacrifício que Deus espera que a gente faça é abdicar do mal, é nascer de novo para o bem. Só que, às vezes, como eu citei um exemplo, nós temos também outros exemplos. E cada caso é um caso. Lembrando que julgar é que é errado. Então, às vezes, você precisa chamar a atenção. A atenção precisa estar voltada para aquele foco. E para isso você acaba fazendo atividades de sacrifício físico em meio ao público, em meio à visão popular. E isso não agrada a Deus. Mas, como eu disse, também não o desagrada. Se for para essa finalidade encontrado a paz. Nesse caso, a pessoa que está movendo aquele sacrifício físico, que está trabalhando nesse sentido, ela vai disponibilizar-se de um intenso conhecimento próprio. E o conhecimento próprio aproxima a criatura do Criador, vamos dizer assim. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos pautar apenas no sacrifício humano ou para ele viver. Porque para cada pessoa é diferente, como eu disse, cada caso é um caso. Mas o Espiritismo sempre ensina que o sacrifício deve ser feito em prol de um bem maior, qualquer que seja ele. E você precisa administrar esse bem para que ele seja maior. Não é só fazer e deixar e dizer, minha parte eu fiz. Não é assim que funciona. O sacrifício, ele precisa ser completo. Você muitas vezes quer ajudar e nem pergunta se a pessoa que precisa de ajuda quer ajuda. Existem diversos casos das pessoas não quererem, mesmo necessitando, mesmo você podendo ajudar. Elas simplesmente não querem. E livre-arbítrio
é lei. Cada um faz o que bem entende, tá? Então é bastante complicado você dizer para mim ou para si próprio que seja qual é o limite do sacrifício. Se é sacrifício, não há limites. Portanto que eu dei alguns exemplos aqui de sacrifícios físicos que aproximam do Pai. Inclusive sacrifícios físicos públicos. Que esse sim ainda seria o mais rechaçado, porque você está usando da própria imagem. Então, você já recebeu o seu quinhão, como disse Jesus, você já recebeu o seu prêmio aqui na terra, então você não vai recebê-lo nos céus. É preocupante as pessoas pensarem que estão fazendo algo para a próxima encarnação fazendo isso. Não, elas estão fazendo algo para si próprias. Mas se nesse momento, fazendo algo para si próprias, elas conseguem desenvolver-se mais, evoluir mais para o bem, lógico, né? A evolução é para o bem, então qual o problema? Como eu disse, julgar é que é errado. As formas que as pessoas encontram para encontrar a Deus é de cada um. Se aquilo está aproximando ela do Pai, que bom que aconteceu. Você não acha? Ou você prefere achar que o que é certo, que é errado, e nenhum tipo de caso pode ser diferente, porque não importa o quanto você se resguardou ou vigiou para que desse certo, se deu errado ou se podia dar errado, você não podia ter feito, né? Se você realmente pensa assim, se você quer levar a sua vida assim, eu aconselho você a ter bastante cuidado, porque pode ser que alguém aqui venha te dizer o que você deve ou não fazer, mas aí talvez já seja tarde demais. Quando a gente se coloca nesse caminho, a gente não tem uma outra opção assim. Eu gostaria de voltar atrás. É até um pleonasmo, né? Falar de novo, né? Voltar atrás. Tá voltando já atrás, né? Mas o pessoal fala, eu queria voltar atrás. E tem alguns que, para não cometer esse vício de linguagem, eles dizem, ou elas dizem, voltar no tempo. É uma lamúria do leite derramado, né? Não dá para fazer mais nada. Hoje em dia até dá, né, gente? Tem como reaproveitar o leite que derramou, mas aí é um reaproveitamento. Mas será que a gente não poderia fazer melhor se a gente aceitasse o sacrifício de cada um da forma como ele é dado, e ao invés de criticar e julgar, nós ao contrário, darmos razão e sentido para a pessoa que precisa de razão e sentido. Eu não gosto de expressar uma forma mais honesta do que essa, porque falar mais do que isso, alguém pode interpretar da forma como bem entender e acabar dizendo que eu estou incentivando as pessoas a mentirem, né? Porque em última instância, você dá razão para quem precisa, você está dando razão para uma pessoa que pode ser que não tenha, ela só precisa de razão. Mas veja, como é que você entra em contato com uma pessoa que acredita que está em razão e você dizendo que ela não está em razão? Não existe. Como você chegar para uma pessoa irritada e dizer se acalme? Não vai acontecer. Não porque você disse se acalme. Talvez até a irrite mais. Então você tem que se adaptar ao comportamento humano. Não é ser falso. A partir do momento que a pessoa começa a lhe ouvir, você deve dizer, olha, não é assim. Eu penso isso. Eu penso. Mas se você realmente pensa assim, e isso lhe faz bem, que bom.
É isso, cada um tem a sua própria medida e cabe a nós aceitar, não é isso? Minhas irmãs e meus irmãos, dentre tantos problemas que nós tivemos nesse mundo, como diria um grande escritor que colocou as palavras num personagem do Chaves, da turma do Chaves, que é Seu Madruga, ele disse que o maior problema que a gente está enfrentando é o de agora. Porque os outros já passaram, então não tem o que fazer. E os que ainda vão vir, ainda virão. Então esse é o maior problema que nós já enfrentamos na vida, porque é o de hoje, é o do momento. Então quando vocês pensarem que o problema é grande demais, lembrem-se, vocês sobreviverão a ele. Mesmo mortos, nós estaremos vivos. Porque Jesus disse, quem crê em mim não morre nunca. Fique com Deus, minhas irmãs e meus irmãos, e até o nosso próximo vídeo. Que assim seja.